uma possibilidade real de uma saída dentro do elenco do Sport na janela da metade do ano, envolvendo o lateral direito argentino Leonel de Plácido. Ele tem 31 anos de idade, apenas 7 jogos realizados nesta atual temporada pelo Leão. A última atuação no dia 26 de março ainda contra o Altos, aquela derrota pífia em casa na Copa do Nordeste. O contrato dele se encerra no dia 30 de junho, jogador que pertence ainda ao Lanús da Argentina, onde tem vínculo por lá até o final do ano. Declarações recentemente no portal Globo Esporte, o diretor do Leão acabou confirmando duas interrogações, né, em relação ao de Plácido e também do Lene Lobato. O jogador que, claro, interessa a renovação do Lene Lobato, sem dúvidas. E quando foi perguntado também, o Guilherme Falcão, vice-presidente de futebol do esporte, o de Plácido é a mesma situação de Lene Lobato. Não enfatizou, por exemplo, o interesse em uma renovação. A chegada do de Plácido junto ao Lanús no ano passado, existe uma opção de aquisição em definitiva do jogador em 2 milhões de dólares, segundo o Globo Esporte, o que hoje dá mais ou menos na faixa de 11 milhões de reais. Acredito que não compense, tá? Nem para ser um reserva, até porque o Sport, além de ter o Matheus Alexandre, não está bem, mas acho que é um nome melhor ainda do que o de Plácido. Tem a opção do Hereda sendo titular, e o de Plácido acaba ficando escanteado. Tanto é que ainda na Série A do Brasileirão não entrou em campo, ainda mais sendo necessário talvez uma compensação financeira, enfim, jogador que tem contrato ainda até o final deste ano lá no Lanús. Pode deixar a sua opinião em relação ao de Plácido, um jogador que desde que chegou ao Sport, ele até teve alguns lampejos, mas não conseguiu engatar uma boa sequência, ser um titular, passar confiança em uma sequência de 3, 4 jogos. Na Série B do ano passado ele chega na metade do ano e realiza 10 partidas com uma assistência, né, naquela vitória contra o Ceará no finalzinho. Nessa temporada ele fez alguns jogos no Campeonato Pernambucano, apenas 2 exibições, e na Copa do Nordeste teve mais 4 partidas, sendo 3 delas na condição de titular. Na última Série B, a sua nota média foi baixa, né, de apenas 6,61, titular em apenas 3 dos 10 jogos que o Leão disputou. Você pode deixar a sua opinião também sobre o de Plácido, jogador que já tem passagens também pelo Botafogo, Atlético Tucumã e All Boys da Argentina, hoje com 31 anos. Faça sua aposta com a FUT Fanatics a partir de R$1, o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Como por exemplo, na vitória do Sport contra o Fluminense nessa próxima rodada, está pagando 4,75, aliás, 4,50 a cada real apostado. Você apostando, por exemplo, R$25 em uma vitória do Leão e ela acontecer, pode voltar para você até 112 com a Betfair. Além também dos outros jogos da rodada, montando aqui um bilhete, eu acredito em uma vitória do Palmeiras. Aliás, esse jogo é hoje, né? Eu vou deixar ele apenas para os jogos da próxima rodada. Vamos lá. Acho que o São Paulo vence o Fortaleza em casa, pagando 1,85. Vou de vitória também do Ceará contra o Vitória. O empate de Fluminense e Sport no Maracanã. Acredito em uma vitória do Palmeiras contra o Vasco e uma vitória do Bragantino contra a equipe do Mirassol. Esse bilhete está numa odd de 44. Você apostando R$25, pode voltar até 1.100. Lembrando, para você jogar com responsabilidade, se divertir, fazer o seu pitaco nos jogos do Brasileirão. O link da Betfair, faça o seu cadastro pelo link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Mas sendo contratado em definitivo pelo Sport, estou falando sobre o Lene Lobato, jogador que deve ter os seus direitos econômicos adquiridos juntos ao Vélez na metade deste ano. O contrato do jogador vai até o dia 30 de junho de 2025 e o vínculo dele em definitivo no Vélez vai até o final do ano que vem. Desta maneira, o atleta de 24 anos de idade, que segundo informações do portal Leão Fanáticos, ele tem uma opção de compra junto ao Sport de aproximadamente 2 milhões de dólares, o que na cotação atual dá aproximadamente 11 milhões e meio de reais. O jogador também tem um desejo de continuar no esporte, gostou muito do clube, da torcida, da cidade, um jogador que se adaptou nesta sua primeira temporada no futebol brasileiro. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, o Lene Lobato ele foi muito cedo ainda para a Argentina, atuando nas categorias de base do Vélez desde o Sub-15. Lá em 2017, o jogador já estava na Argentina. Ele foi deixar a primeira vez o Vélez
no ano passado, quando foi emprestado ao Sport na Série B. Naqueles primeiros jogos não foi bem, acabou até terminando a Série B com a pinta de que poderia demonstrar algo a mais nessa temporada, e de fato isso aconteceu no Campeonato Pernambucano. Declarações recentes também do vice-presidente do Sport, o Guilherme Falcão, respondendo às perguntas do Globo Esporte em relação a essas renovações dos argentinos, abre aspas. O Leni, sem sombra de dúvidas, é um jogador que nos interessa. Há tempo para essa construção, informou o dirigente, referindo-se ao tempo de construção como período suficiente para viabilizar esta operação. Sobre o de Plácido, é a mesma situação do Leni Lobato. Então acredito que teremos essa renovação do ponta argentino para a sequência do ano. Caso o clube opte por seguir com eles, ambos os casos precisará comprar os seus direitos econômicos. Claro que existe uma outra possibilidade. Qual é essa? Vamos considerar o seguinte: se o Sport não estiver afim ou não tiver a condição financeira de comprar o jogador em definitivo agora, não quer dizer que o Vélez vá recusar qualquer outra oferta, tá? Tem como o Sport, apesar de ter esse valor já prefixado de 2 milhões de dólares, chegar em um acordo menor com o Vélez, manter, por exemplo, um percentual de 30%, 40%, ainda com o clube argentino, é uma possibilidade. E outra questão também, a gente tem que olhar com a cabeça do Vélez. O Leni, quando estava lá, era um jogador reserva, entrava no segundo tempo e tudo mais. Nesta Série A, ele pode não estar arrebentando, mas vem jogando com frequência e estamos na metade do ano. Então assim, mesmo se o Sport não comprar o jogador, eu não duvidaria, por exemplo, em uma extensão do empréstimo do Leni de forma gratuita até o final da Série A. Até porque seria uma boa para o próprio Vélez, tendo um jogador que tem ainda contrato longo por lá, continuar se destacando, sendo um jogador importante dentro do elenco da primeira divisão. Claro que a possibilidade também de aparecer outras ofertas é grande, né? O Leni é jovem, enfim, um jogador que já demonstrou um potencial. Para a Série A, eu não acredito assim que o Leni Lobato seria a solução. Acho que todo mundo, quando esboçou aquele elenco do Sport lá em meados de dezembro, janeiro, tinha exatamente essa mesma impressão. Olha, é uma aposta, um jogador canhoto, é habilidoso, pode ajudar na composição do elenco. Para a solução não é. A questão é que ele começa o campeonato pernambucano muito bem, dá essa sensação de que era um jogador para resolver, e ainda não. Pode se tornar isso, acredito que é um jogador que tem potencial. Nessa temporada os números são bons, são 6 gols e 3 assistências em 23 jogos, mas na Série A ainda não vem conseguindo corresponder como era, né, no Campeonato Pernambucano. Normal, nem por isso eu deixaria de fazer um esforço para contar com esse jogador. Acredito que é um atleta que pode, por exemplo, assim como o Christian Barleta, que foi evoluindo, né, e bastante nas últimas 2, 3 temporadas, tem esta margem para crescimento. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você acha que compensa uma compensação financeira ou apenas um novo empréstimo, talvez com uma pequena quantia paga ao clube argentino para a sequência do Leni na Ilha do Retiro? Faça sua aposta na Betfair.